Olá, boa tarde a todos. Como vocês estão? Deixa eu me ajeitar. Vamos lá para mais um bate-papo. Sejam todos bem-vindos. Olá. Vamos chamar o pessoal. Quem for entrando, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Boa tarde, Jane. Tudo bem? Seja bem-vinda, Karine. Tô aqui só chamando o pessoal. Hoje a gente vai fazer um bate-papo, né, sobre qual a importância que você dá para o seu sono. E isso é outra demanda que eu tô trazendo da clínica, do consultório, tá? Semana passada a gente falou como as pessoas não valorizam muito a ingestão de água e como ela é importante para nossa saúde, graças a Deus. Se quiser dar sua contribuição aqui, pode ficar à vontade. Pode me chamar ao vivo que a gente conversa. É um bate-papo. E hoje eu vou estar trazendo também essa demanda com relação ao sono. O quanto as pessoas atualmente, elas não dão tanta importância do sono para a nossa saúde. E o quanto ele é importante para a nossa saúde. Então eu quero, hoje o nosso bate-papo é para deixar essa reflexão para vocês, certo? O quanto ele é importante e quanto a gente não está priorizando, deixando que outras rotinas entrem no nosso dia a dia e terminem atrapalhando o nosso sono. Fora isso, já existe aquelas pessoas, né, que têm algum problema de sono, como por exemplo a insônia, né, a apneia do sono, que dificulta e isso traz alguns prejuízos também. Mas começando a falar, né, sobre a questão da importância do sono pra gente e qual a importância que você dá, é a primeira reflexão que eu faço para você, qual a importância que você tá dando para o seu sono, né? Você tá priorizando isso, dormir bem, porque dormir bem não é apenas uma questão de luxo, é algo fisiológico, certo? Nós precisamos dormir para que tenhamos uma boa saúde. É durante o sono que o nosso corpo ele se utiliza de vários recursos para poder fazer a manutenção diária, né? Eu costumo dizer que durante o dia a gente vai bagunçando o nosso corpo e é durante o sono que o nosso organismo ele vai fazer toda essa reparação, certo? Seja bem-vindo, Cida, Grazi, seja bem-vindo, Fabi, seja bem-vindo. Então, assim, primeiro a gente precisa entender que o nosso corpo, Nathalie, seja bem-vindo, o nosso corpo, ele trabalha com um ritmo circadiano, que é a cronobiologia. Tudo no nosso corpo, ele tem o tempo, ele tem um reloginho para funcionar. Então, o nosso corpo, ele funciona nesse ciclo, certo? De dia e noite. E aí, algumas funções, elas também seguem esse padrão, né? Se a gente olhar, ampliar mais, sair do nosso corpo e ampliar mais ainda esse universo, a gente vai ver que tudo funciona de forma no relógio biológico, certo? Que é chamada cronobiologia, tudo está relacionado a essa questão do ciclo, né? A gente vive de ciclo. E o nosso sono, ele não é diferente. Ele segue esse ciclo biológico, esse ciclo circadiano, essa cronobiologia. Então, nós fomos feitos para estar atuando durante o dia e à noite entrar em repouso para essa recuperação. Isso é fato.
Aí você pode me dizer, como algumas pessoas começam a questionar, ah, eu não consigo dormir cedo porque eu tenho algumas atividades, eu estudo, tudo bem, eu trabalho, tudo bem, né? São fatores, são questões da nossa vida, né? Atual, do nosso ritmo de vida, mas saiba que a conta ela chega. Isso é fato, a conta ela vai chegar. E o que você precisa saber é o que você pode minimizar, né? Ou seja, fazer redução de dano, porque o dano ele vai ter. Porque o nosso ciclo, ele é feito para que à noite a gente possa dormir. E é durante a noite, durante esse ciclo natural da vida, que a gente vai ter a atuação de alguns hormônios, né? A gente vai ter a atuação de alguns neurotransmissores para fazer todo esse equilíbrio. E aí, quais são os prejuízos que a gente vai ter, certo? Primeiro, um fato é, as doenças crônicas a gente adquire dependendo do nosso estilo de vida, da forma como a gente vive. Isso é fato, entendeu? E o sono, o prejuízo do sono, a forma como você dorme, ele também vai trazer alguns prejuízos. Então, quando você não dorme corretamente, há uma queda da sua imunidade, entendeu? Há uma queda da sua produção cognitiva. Pessoas, elas começam a desenvolver doenças crônicas, tipo diabetes, hipertensão, tudo relacionado a essa questão do sono. E isso tem vários artigos científicos que já comprovam isso, certo? Então, partimos da premissa de que as doenças crônicas, elas partem do nosso estilo de vida, ok? O sono, ele é importante. Aí a pergunta, a reflexão que eu faço, qual a importância que você está dando ao seu sono? E aí você diz assim, como assim você está dizendo que todas as doenças crônicas, a maioria delas sim, certo? Quanto mais distante a gente está da nossa biologia, né, da nossa natureza, mais doente a gente fica. Então, essa é mais uma reflexão. Quanto mais distante você está da sua natureza, da sua biologia, mais doente você fica. E o sono fisiológico, ele é feito para noite. Aí a gente tem a mania, né, de aí, durante a semana, a gente, boa tarde, Mônica, a gente termina, por conta do nosso afazeres, não dormindo bem, e aí diz assim, no final de semana eu desconto, eu vou dormir o dia todo para poder recuperar o meu sono, né? Assim que a gente faz. Aí eu sinto muito dizer que a gente não consegue recuperar o sono. O sono perdido tá perdido, não existe essa de recuperar. Até porque não adianta você ter quantidade de sono, você tem que ter qualidade de sono. Entendeu? Então, durante o dia, você não vai ter aquele reparo, porque determinadas substâncias, determinados neurotransmissores, eles não atuam durante o dia. Ele só vai atuar durante a noite. Por quê? Porque ele vai seguir o ritmo cronobiológico dele. Entendeu? Por isso que a gente não recupera o sono perdido. Perdeu. Perdeu o sono, já está perdido. Não tem como recuperar. Entendeu? Você pode até se sentir mais, digamos assim, dormi tanto, estou renovado e tudo mais. Mas as funções biológicas, elas deixaram de ser feitas. Compreende isso? E aí, o que eu trago é essa demanda do consultório, porque as pessoas chegam lá e aí um dos principais, né? Como eu trabalho com a integrativa, a Oxente que está aqui hoje também trabalha com a integrativa, então a gente tenta aproximar todo mundo de volta à sua natureza, daquilo, da sua fisiologia, daquilo que você tem que fazer. Exatamente, Georgiana. O sono perdido tá perdido, não tem como recuperar, entendeu? Então, assim, a gente tenta... boa tarde, dona Delma. A gente tenta trazer vocês para a nossa fisiologia, a sua fisiologia natural, entendeu? E aí um dos questionamentos que a gente faz, né, Georgiane, é aumentar a ingesta de água, que as pessoas não bebem muita água, e na live passada eu falei da importância disso. E aí eu pergunto com relação ao sono, né? Como é que tá seu sono? Como é que você dorme? Quantas horas você dorme?
E as pessoas, elas priorizam outras coisas. Ah, eu não consigo dormir, né? Atualmente, ouçam, é o que eu tô ouvindo. Ah, eu só durmo depois do BBB. Ah, eu só durmo depois do jornal de tal, porque eu preciso saber das notícias. Ah, eu só durmo depois disso. Então, outra reflexão que eu trago. Em que momento você vai priorizar a sua saúde? Porque dormir bem, né? As notícias, se a gente for, a gente nunca vai estar a par de todas as notícias, porque as notícias, elas são assim dinâmicas, as redes sociais, elas são assim dinâmicas. Então, a gente nunca vai acompanhar. Mas, como a gente já falou, seu sono perdido você não consegue mais recuperar. Entendeu? Então, aí eu penso assim, as pessoas hoje, nós, né, fazemos seguro para carro, fazemos seguro para casa, fazemos seguro para aquilo, mas quando você vai investir verdadeiramente no seu bem mais precioso, que é a sua vida? Quando? É o seu bem mais precioso. Josiane está dizendo, quem troca o dia pela noite também. E infelizmente isso não tem volta. Exatamente, Josiane, não tem. Os prejuízos à saúde, a gente não tem como mudar. O nosso ciclo, né, circadiano, o nosso ritmo circadiano, o nosso ciclo cronobiológico, ele está rodando. Não adianta você dizer assim, eu consigo mais produzir à noite. Beleza, você até consegue produzir à noite, mas está perdendo qualidade de vida. Entende? Exatamente isso, Gigi. E aí as pessoas vão falando. Então eu pergunto, quando é que você vai investir na sua saúde? Porque o sono, ele é importante para isso. E se você pode, quem não pode, por exemplo, algumas pessoas trabalham, né, de plantão noturno, outras pessoas durante o período tá em curso, tudo bem, certo? Mas saiba que você está perdendo qualidade de vida. Isso é só você, por exemplo, pessoas que trabalham em plantão noturno. Existe que você perde quase, eu não estou lembrando aqui a quantidade de tempo de qualidade de vida que você perde. E aí vocês percebam, essas pessoas que trabalham, eu percebo isso, eu sou da área de enfermagem, e eu percebo minhas colegas que trabalharam a vida de plantão, o quanto elas são envelhecidas. Ela não parece a idade cronológica que elas têm, entendeu? Ou seja, gente, isso foi perda de qualidade de vida. Infelizmente, elas tiveram que optar por isso, né? Por a questão do nosso ritmo de vida, mas a gente tem ciência de que perdeu qualidade de vida, não tem jeito, entendeu? Então, mas imagine, essas pessoas, elas talvez não tenham a opção de trabalhar outro horário, ou trabalho outro horário, inclusive o plantão noturno. Mas eu falo isso para você, certo? Que tá em casa à noite e deixa de priorizar seu sono para colocar algumas coisas que talvez não pudessem ser prioridades, certo? Então, a minha pergunta é, quando é que você vai priorizar a sua saúde? E o sono é um desses princípios de você ter uma boa saúde, você tem que dormir bem. Então, aí algumas pessoas falam assim, a quantidade de horas. A quantidade de horas, ela varia muito de pessoa para pessoa, mas no mínimo, para você conseguir, porque o sono, ele é feito de ciclos, certo? Cada ciclo dele, ele tem uma responsabilidade ali de tá produzindo. Começa a produção da melatonina, que é o principal hormônio produzido à noite, e aí ele é só produzido à noite, certo? Ele não é produzido durante o dia, se é produzido é uma quantidade ínfima. Então, a melatonina, que é o principal hormônio, né, que vai regular todo esse ciclo do sono, ele é só produzido à noite, tá? Então, ele começa a ser produzido mais ou menos a partir das 9 horas da noite. Então, significa que a partir desse horário é o horário que você tem que se preparar para dormir, certo? Ele começa então 10, 10 e meia e tudo mais. Se você perde esse horário, se você começa a dormir meia-noite, 1 hora da manhã, você já perdeu muito dessa produção da melatonina, muito da ação dela. Por quê? Porque ela só é produzida à noite e aí ela é bem exigentezinha. Ela ainda precisa estar no escuro, entendeu? Porque a gente segue um ritmo, né? Ritmo de dia, ritmo de noite. À noite é feito
a noite é escura, ela tem ausência da luminosidade, né? Nos nossos dias atuais a gente conseguiu, mas se a gente pensar lá nos primórdios como a nossa cronobiologia foi colocada, a noite era escura. Então a melatonina ela precisa da ausência de luz, certo? Então você tem que dormir para que haja uma boa produção de melatonina num quarto escuro, né? Com a ausência de luminosidade, dessas pontinhos de luz vermelha. Então tem que ter todos esses cuidados para que você realmente aproveite dos benefícios da melatonina, porque ela vai fazer uma reestruturação no nosso corpo maravilhosa. Mas se ela não está sendo produzida, normalmente a gente começa a ter perda desses efeitos. Compreendem? Dúvidas aí com relação à melatonina? Aí fora isso, a gente ainda tem outros hormônios que vão nos ajudar. Por exemplo, um hormônio também que nos ajuda é a questão do GH, que é o hormônio do crescimento. Ele também só é produzido à noite. E aí, com relação a esse outro hormônio, a gente também ainda tem uma outra ressalva, né? Os hormônios são todos exigentes. Esse hormônio GH, o hormônio do crescimento, que é para quem quer emagrecer, ele precisa da ação desse hormônio, porque ele tem efeito lipolítico, ele compete, ele não gosta da presença da insulina. Isso quer dizer o que, Joselita? Isso quer dizer que à noite você tem que se planejar para se alimentar mais cedo, porque a nossa biologia, a nossa cronobiologia, o nosso ciclo circadiano, ele prevê que durante a noite você reduza todo o seu metabolismo. Então você tem que comer o mais cedo possível, tipo até 7, no máximo 8 horas, para que 10 horas seu corpo ele tenha feito todo esse processamento e aí realmente consiga reduzir o seu metabolismo. Isso quer dizer o quê? Que quando você come mais tarde do que isso, né? Principalmente quando você come muito carboidrato à noite, você tem a produção do hormônio insulina. E se esse hormônio tiver em grande quantidade na corrente sanguínea, o GH, lembra que é aquele que também é produzido à noite, que tem vários efeitos, inclusive efeito lipolítico para quem quer estar emagrecendo. O que é que acontece? O GH disse bem assim, não, teve insulina, eu não quero saber, eu vou embora. E ele não aparece. E aí você perde o efeito grande desse hormônio, que não é só esse efeito lipolítico, tem mais outros, entende? Então, percebam que tudo na vida a gente tem os horários. Nosso corpo, ele pede horário. Nosso corpo, de uma forma geral, ele é feito de rotinas. Percebe isso? Então, fica mais uma dica. Preste atenção em qual horário que você está se alimentando. Isso pode interferir na qualidade do seu sono, certo? No que você está ingerindo, na quantidade. Tudo isso pode estar interferindo também na qualidade do seu sono, tá? Então, deixo mais uma reflexão para vocês estarem pensando aí como é que tá a qualidade do seu sono. Outra situação, né, com relação a esses hormônios. Então, a gente já falou da melatonina, que ela precisa, né, da escuridão, da ausência de luminosidade para estar uma boa produção. A gente já falou do GH, isso entre outros, né? E um hormônio que a gente precisa muito para dar uma acalmada, né? Na realidade é um neurotransmissor, é o GABA. O GABA é que vai fazer com que a gente entre nesse relaxamento e tudo mais. Para que a gente usufrua desses neurotransmissores, a gente precisa fazer algumas coisas antes. E que é que a gente não faz. Então, a gente muitas das vezes, algumas pessoas dizem assim, ah, Joselita, eu vou pra cama, você me disse pra eu dormir 10 horas, tá? Eu vou pra cama, mas o sono não vem. Por que que não vem? Porque essa pessoa, ela tava agitada, mil telefone, biriri, barará, e aí ela quer ir pra cama e desmaiar. Não é assim o processo, certo? Tem todo um processo de você ir se preparando para o sono, né? É o que a gente chama de convite ao repouso. Você tem que ir se preparando para o sono. O sono não é chegar você ir lá e desmaiar. É assim? Só quando você tá muito cansado e tudo mais. Mas mesmo assim, às vezes, algumas pessoas cansadas, elas nem conseguem entrar no sono direto. Porque o GABA, ele não tá sendo produzido corretamente. Entendeu? Então, assim,
A gente precisa entrar no processo para que o sono ocorra com qualidade. Como é que a gente pode fazer isso? Hoje é o que o pessoal chama de higiene do sono, né? De aí você se preparar. Então, se você está se preparando para dormir, então hoje eu vou começar a dormir 10 horas da noite. E aí não se preocupe, gente, porque as pessoas querem que o resultado ocorra assim, né? A Joselita falou que é para dormir 10 horas e eu tô me deitando 10 horas e não consigo. Tá, mas o que é que você está fazendo para se preparar para esse sono, para ter esse sono de qualidade? É o que a gente chama de higiene do sono. A gente precisa praticar. E aí pode ser que você não consiga nas primeiras semanas, pode ser que você não consiga fazer tudo de uma vez, mas o que eu chamo vocês para ação é apenas comece, certo? Comece com algumas coisas que precisam ser mudadas e vá mudando aos pouquinhos, certo? De passo em passo a gente começa a caminhar e depois a gente começa a correr. Entende? Então vai de passo a passo. Então o que é que a gente pode começar a fazer? Edmilson está falando, ansiedade atrapalha e é importante antes relaxar, pensar. Perfeito, é exatamente isso. Pensar coisas positivas e alongamento, é exatamente isso. A gente precisa nos preparar para ter esse sono de qualidade. Entendeu? Porque a ansiedade ou o pensamento acelerado hoje é muito comum, né? Por isso que eu digo, a gente não vai chegar na cama e desmaiar. Principalmente pessoas que não estão tão acostumadas a dormir mais cedo. Por conta dessa ansiedade, desse processo acelerado, termina fazendo 1000 coisas, né? Tentando ocupar seu tempo, achando que vai chegar o sono, e é o contrário. Você precisa desocupar para que o sono chegue. Quanto mais você está ocupada, menos o sono chega, mais acelerada você fica. Concorda, Edmilson? Então, assim, como é que a gente vai agora começar a falar sobre a higiene do sono? Como é que você pode estar se preparando para realmente ter um sono de qualidade, certo? Primeiro, comece a estabelecer um horário. Comece a estabelecer um horário para você dormir e para você acordar, né? Nosso cérebro, a nossa mente, ela gosta de rotina. Tudo que você faz de forma consistente, ela tenta automatizar, porque senão ela vai achar que está gastando energia e vai tentar te sabotar. Acredite nisso. Então, a gente precisa de rotina. Então, a partir desse momento, estabeleça um horário para que você possa dormir e acordar. E mantenha esses horários, independente de ser final de semana. Mantenha essa rotina. Isso é importante para que você venha ter realmente um sono de qualidade em qualquer dia. É claro que aí os eventos podem atrapalhar, mas a rotina ela é feita na frequência. Entendeu? É claro que aí você vai, Joselita, mas eu posso ter uma festa, você vai para sua festa. Mas isso não significa dizer que você vai ter festa todo dia. Todos os dias é que você vai manter a sua rotina, entende? Então, o primeiro passo, estabeleça um horário de acordar e de dormir, tá? Se você, por acaso, desses que é muito acelerado e tudo mais, que eu oriente, coloca um alarme para meia hora, daquele horário que você estipulou para dormir, lhe despertar para dizer, olhe, vamos começar a diminuir as atividades, porque daqui a meia hora você vai dormir. É o comando que você vai dar para seu cérebro, entendeu? Então, se você é dessas que tá muito agitada, com muita fazer, coloque um despertador meia hora antes do seu horário para dormir, para você começar a desacelerar. Tem algumas pessoas que têm dificuldades com relação a energéticos, a cafeína, né? Então, chás que tem a cafeína, o próprio café. Então, se você perceber que esses elementos, esses ativos, eles lhe deixam mais alerta, então comece a diminuir, comece a tomar até a tarde, até às 16, 17 horas. Aliás, tem estudos, porque a cafeína, né, o café, ele depende, algumas pessoas têm mais tolerâncias, outros menos e tudo mais. E tem estudos que dizem que independente de você, eu sou uma delas, eu tomo café e eu durmo. Mas os estudos indicam
que mesmo que você durma, a cafeína ela é um estimulante e ela pode fazer com que você não aprofunde o seu sono. Fica um sono picado, você acorda mais vezes. Então, comece a observar se você se enquadra nisso, que mesmo que você ache que o café ele não faz mal a você, que você toma e dorme bem, mas verifique se você acorda mais vezes, né? Se você tem um sono picado, se você tem aquele sono leve que você não consegue aprofundar, tá? Vamos observando isso. Boa tarde, Tânia. Então, a questão dos estimulantes, para você observar o que pode estar fazendo com que você fique mais estimulada, e aí você vai substituir isso por um chás. Então, se você é dessa que está muito acelerada, então vamos tomar um chazinho, né? De algumas plantas, de alguns ativos que são mais sedativos, tipo a cidreira, tipo o capim-santo, né? A melissa, o mulungum, dependendo de que, ou seja, um chazinho morninho antes de dormir, meia hora antes de dormir, ele também vai ser benéfico. Com relação às luzes, eu já falei que a melatonina, ela prefere, né? Ela tem preferência, ela só começa a ser produzida com a ausência de luz. Então, comece a diminuir a luminosidade nesse período que o despertador já tocou, já disse, olha, vamos preparar para o sono. Comece a diminuir a luminosidade, comece a se afastar de celular, de televisão, certo? Ou seja, você já está fazendo a sua preparação, certo? E cada um vai ter o seu ritual. A gente disse que tem um ritual para dormir. Então, nessa preparação já começa a diminuir essa luminosidade, certo? Para você preparar o seu corpo para a produção desses hormônios tão essencial. Com tudo isso você já vai sair de celular, rede social, televisão, tudo mais, porque o chá verde, Tânia, ele é estimulante, entendeu? Ele também tem um teor de cafeína, então ele é estimulante, não é indicativo para você tomar à noite para dormir, principalmente se você já tem dificuldade para dormir, certo? E aí, outro, né, como o Edmilson já falou com relação à ansiedade, então comece nesse período que o despertador já tocou, que você já saiu das redes sociais, já saiu de televisão, a começar a relaxar a sua mente, entendeu? E aí, muitas das vezes, um banhozinho morno, o corpo ele começa a entender, certo? Aí tá calor, né? A gente aqui é calor, então o banho não significa um banho quente, mas um banho morninho para poder você ir relaxando. Algumas pessoas tomam, por conta do calor, toma o banho gelado, mas o banho gelado você vai diminuir um pouco, porque quando você toma um banho gelado, a gente aumenta, o corpo tem a tendência de aumentar um pouco o metabolismo, entendeu? Mas, né, quem tem muito calor não tem pra onde correr, que realmente tá. E aí, com relação a relaxamento, né, você pode começar a tomar um banho, começar a respirar, né? Aí eu for pra cama, não adianta ir pra cama se você não tá com sono. Então, chegou o seu horário de você ir pra cama, não adianta você dizer bem assim, então vou assistir um filme pro sono chegar, vou ver o celular para ver se o sono chegar, não, porque ali tem luminosidade e tem estímulos para que o seu cérebro ele não relaxe, ele fique mais ativa. Então, se você não está com sono, mas chegou o seu horário, então adquira uma nova prática maravilhosa, vá ler. Porque ler, o cérebro, ele começa muitas das vezes, nesse horário, você vai ver que o sono vai chegar bem mais rápido do que se você estivesse no celular ou assistindo televisão. Ou então, né, coloca uma musiquinha bem relaxante e comece a fazer uma meditação. Se você não quer fazer uma meditação, uma prática muito boa, é você começar a rever o seu dia e começar a agradecer todas as coisas boas que você teve durante o dia. É uma forma de relaxar maravilhosa, porque a gratidão, ela faz com que haja produção de neurotransmissores que vão levar a gente a essa sensação de bem-estar, certo? Então não vá só se culpar, porque eu errei nisso, não. Veja o que você fez de bom. E o que você, por acaso, não fez de tão bom, você vai pensar, o que é que eu posso melhorar isso? Como é que eu posso fazer diferente? É dessa forma que você tem que pensar à noite.
E aí, né, você vai ver que aí você vai começar a relaxar a sua mente, acalmar mais os pensamentos acelerados quando você toma essa prática, certo? E aí, como eu já falei, a alimentação, né? A alimentação, ela tem que ser o mais cedo possível, porque quando você come muito próximo de dormir, você atrapalha todo esse processo, entendeu? Muitas das vezes, essa questão de não conseguir dormir pode ser até déficit de alguns minerais que a gente precisa, certo? Magnésio, complexo de vitamina C, B. Então, como é que tá o seu organismo, né? Quando foi que você fez o check-up para ver como é que tá a questão das vitaminas, tá? E uma coisa também falando já em vitaminas, a vitamina D, que hoje, né, a gente sabe que ela é um hormônio, mas como se preconizou a vitamina D, ela é muito importante para nossa saúde, inclusive também para o nosso sono. Então, muitas das vezes, o que é que você faz? Hoje se preconiza que você tome uns minutinhos, né, de sol, uns 20 minutinhos de sol todos os dias. E aí isso pode ser durante uma caminhada, você ficar... Não importa a forma como você vai se expor 20 minutinhos ao sol, ok? E aí verifique o nível de vitamina C, isso é muito importante, gente, para nossa saúde, como é que tá, ok? E aí a gente vai começar a estimular, lembra que eu falei do GABA, o GABA que vai dar essa sensação de relaxamento, é um neurotransmissor, né? Que nos leva a calma e relaxamento do nosso sistema nervoso. Então, muitas das vezes, como eu falei, tomar esses chazinhos com essas plantas, né? Que induz ao relaxamento, melissa, cidreira, morungum, capim-santo, ou uma outra que você tiver preferência. E aí você já tirou, diminuiu a luminosidade e você já está pronto para iniciar o seu sono. Lembrando que, Joselita, eu não faço nada disso e eu não vou dar conta de fazer isso tudo de uma vez. Dê um passo de cada vez. O que disso tudo que eu listei hoje, o que é que você pode começar a fazer hoje, a partir de hoje, para melhorar a sua qualidade de sono e melhorar a sua qualidade de vida, consequentemente sua saúde? O que é que você pode começar a partir de hoje? E aí você vai implementando. O mais importante é que você faça isso uma rotina. Como eu falei, o nosso cérebro, ele precisa de rotina. Então, se você faz isso com mais frequência, aí você vai ver que você vai ter mais resultados. Então, não consigo fazer tudo isso de vez, Joselita. Comece, o que é que você pode fazer hoje? Certo? Você pode hoje começar a estabelecer um horário. Ótimo, estabeleça um horário. Você hoje pode começar a ficar menos nas redes sociais nesse horário. Ótimo. Então, o que é que você pode fazer hoje para melhorar a qualidade do seu sono? Essa é a reflexão que eu deixo para hoje, certo? Qual a importância que você está dando ao seu sono? A gente já falou dos malefícios que a falta de sono pode fazer. A gente já falou que o sono perdido, ele não é mais recuperado. Não adianta você no final de semana dormir 10 horas, porque não vai recuperar aquele sono que você perdeu na semana, entendeu? Então, dê a devida importância que o sono tem na nossa vida, para a nossa saúde. Essa é a reflexão que eu trago no nosso bate-papo de hoje, tá? Algumas dúvidas, estou à disposição. Aproveito para falar, certo? Que, como eu falei aqui, a meditação, ela também ajuda a melhorar esse pensamento acelerado. A gente ainda está com o clube de meditação às quartas-feiras, às 19 horas, certo? É meia horinha só de meditação, mas você vai ver que você já vai ajudar muito a você entrar nesse relaxamento, aprender a como relaxar. Então, lá na bio tem o link para o grupo do WhatsApp, é lá que eu mando o link, porque é feito pelo Zoom. Então, se você tem interesse em participar, começar nessa prática de meditação guiada, vai lá no grupo, que hoje, às 19 horas, eu te encontro lá, certo? No mais, era isso o meu recado que eu tinha para hoje, meus amores. Que Deus abençoe imensamente todos vocês. Obrigada a todos que estiveram aqui comigo.
Gratidão a todos. Não acredite em mim, coloque em prática para você verificar a mudança de resultado na saúde de vocês, tá bom? Qual a importância que vocês estão dando para o seu sono, né? Como é que você está querendo melhorar a sua saúde? Se você está se afastando da sua natureza, se você não está bebendo água, se você não faz uma atividade física para colocar em movimento o seu corpo, se você não está se alimentando bem, se você não está dormindo bem, você está se afastando da sua natureza. E quanto mais você se afasta da sua natureza, mais doente você fica, tá bom? Gratidão, gratidão a você, Edmilson, por estar aqui. Beijo a todos, que Deus abençoe grandiosamente a nossa vida e a nossa semana. Gratidão, certo? Vão lá para o grupo da meditação. Estou aguardando vocês. Beijo, fique com Deus.